Que Jesus possa nos unir em seu amor e em sua paz. E que Ele possa ter paciência para com as nossas limitações. Vamos falar hoje sobre paciência, talvez porque o próprio Mestre Jesus tenha dito aos seus discípulos que passaram para nós que a aquisição mais difícil que nós temos que conquistar, a virtude mais difícil de ser alcançada é a da paciência. Está inserido em um dos livros do Hilário Silva, psicografado pelo Chico Xavier. Não é fácil termos paciência. A paciência talvez seja mais difícil ainda do que o próprio perdão, porque nós somos chamados a perdoar vez por outra. Talvez uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano. Não é a todo momento em que o perdão nos é requisitado. Mas a cada instante de nossas vidas, a cada vez que nos voltamos para o nosso próximo, sentimos a necessidade de exercitarmos a paciência. Não é possível andar no trânsito da grande cidade, de enfrentar uma fila de supermercado ou de banco, de conversar com os nossos familiares, de assistir à televisão, sem que tenhamos que exercitar a paciência a cada minuto. Talvez por isso mesmo Jesus disse que a paciência é a virtude mais difícil de ser conquistada. No evangelho dele, especialmente no capítulo 5 de Mateus, quando falava das bem-aventuranças, ele, o Mestre, nos informou que seriam bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Disse, um pouco mais à frente, que também seriam bem-aventurados os pacíficos, porque seriam chamados filhos de Deus. Possuir a terra e ser chamado de filho de Deus. Talvez é aquilo que nós mais almejamos em nossa vida. Jesus traz uma figura muito bonita em relação à conquista das coisas da terra, não necessariamente os bens materiais, mas as coisas que temos aqui, como família, como paz, como saúde, como coisas que estão ao nosso alcance enquanto estamos encarnados. E disse que seriam bem-aventurados aqueles que fossem brandos. Mas também falou sobre as coisas do céu, quando disse que os pacíficos seriam chamados filhos de Deus. Ora, ser brando nada mais é do que ter paciência quando todos estão nervosos, estão tensos. Quando de nós é mais exigida a virtude da paciência. Quando parece que não há ninguém com equilíbrio suficiente para exercitar a paciência. Nesse momento que a brandura é requisitada de nós. A pacificidade é a virtude de saber ter paciência sempre. Por isso que aqui na terra precisamos ser brandos, como disse Jesus. E para sermos chamados filhos de Deus, temos que ter construído em nós essa virtude divina chamada paciência. Mas não é fácil ter paciência. Nós temos convicção disso a todo momento de nossas vidas. Perdemos a paciência que não temos, por exemplo, quando encontramos com essas criaturinhas insignificantes que estão aí na tela, que nós temos o hábito de chamar de carrapichos. Me lembra uma história que eu vi por aí, de que na metade do século passado, século XX aproximadamente, as crianças iam para a escola atravessando campos, matagais, e era longe as escolas, não havia ônibus escolar como temos hoje, nem metrô, nem trem e outras coisas mais, e nem poderia se ir de carro. E as crianças iam simplesmente andando. E havia um jovenzinho chamado Pacífico, que, como todo jovem da sua idade, tinha muito pouca paciência, mas o Pacífico parece que tinha menos ainda do que os seus coleguinhas de escola. Então ele tinha preguiça de acordar de manhã e conseguir chegar à escola, que não era perto, antes da aula começar. E todos os dias ele acordava atrasado, e acordando atrasado, chegava atrasado na escola. Então saía correndo de casa, em desabalada carreira, pulando por cercas, atravessando terrenos baldios, campos, e chegava espavorido na sala de aula, atrasado. A professora olhava para ele e falava: Pacífico, atrasado novamente, não é? Ele fala: é, professor, eu moro longe.
Todos aqui moram longe. Mas a senhora sabe como que é, né? Eu falei, eu sei como é que é, mas não tem problema não. Vai para o seu lugar e vamos ver a aula. Mas antes, vai lá fora e tira esse monte de carrapicho que está grudado nas pernas das suas calças. E o Pacífico dizia assim, não, professor, isso aqui é só bater que sai. E ele batia nas pernas das suas calças com força. Mas os carrapichos, eles têm uma característica interessante. Quando eles grudam nas pernas das nossas calças, eles são parecidos com os problemas de nossas vidas. Primeiro, não saem com facilidade. Segundo, precisam ser tirados um de cada vez. Nós temos o hábito de querer tirar das nossas vidas todos os problemas de uma vez só. Não adianta que não vamos conseguir. É como querer tirar das pernas das calças carrapichos todos de uma só vez. O Pacífico, percebendo que não ia ser fácil se livrar dos incômodos carrapichos, saía até fora da sala e começava a resmungar, como é característico de toda criança da sua idade. Arrancando os carrapichos um por um, ele dizia: meu Deus, para que o Senhor criou carrapichos? Ninguém gosta de carrapichos. Para que servem os carrapichos? E ele ia contando, passava dos 50, 60 carrapichos. Parecia que a calça dele era feita de carrapichos com alguns pedacinhos de pano grudado. Tinha mais carrapicho do que pano. 10, 15 minutos depois da sua longa meditação, o Pacífico percebia que estava livre dos carrapichos e chegava a uma brilhante conclusão. Carrapichos não servem para absolutamente nada. São o incômodo que existe nas nossas vidas. Acontece que na mesma época, lá do outro lado do mundo, um jovem cientista chamado Jorge de Mestral, que morava em um país triste, pequenininho, frio, que fica no alto de uma montanha gigantesca chamada Suíça, um país rico, mas pobre em valores morais, porque é um dos países com o maior número de suicídios do mundo. Jorge de Mestral estava ali um dia em seu laboratório, cansado de trabalhar, foi dar uma volta nos campos da Suíça, um lugar que tem poucos campos e menos ainda sol, porque é um país quase que inabitável, temperatura muito baixa, muito fria, um lugar em que o inverno dura praticamente o ano inteiro. Mas Jorge de Mestral aproveitava um dos 3 dias de verão que acontece na Suíça, e numa temperatura escaldante de 25 graus, saiu pelo campo a caminhar, a aproveitar o sol que queimava-lhe as faces. E quando voltou ao seu laboratório, percebeu que em suas calças estavam grudados 2 carrapichos. Ele olhou e admirou aquela mágica da natureza, porque na Suíça quase não tem carrapicho. O carrapicho é coisa de terceiro mundo. Na Suíça não tem carrapicho, mas ele conseguiu achar 2. Tirou os carrapichos e foi pesquisar, descobriu que carrapichos grudam nas pernas da gente, porque eles são tão infelizes, tão ordinários, que ninguém semeia carrapicho. Alguém já viu uma plantação de carrapicho? Alguém regando carrapicho? Ninguém rega carrapicho. O carrapicho tem que se virar por si próprio. Se esperar alguém semear carrapicho, eles vão se extinguir. Então eles grudam nas pernas e quando você tira, você está sem querer semeando carrapichos. Botou os 2 carrapichos no microscópio e percebeu que eles tinham nas pontinhas espinhos encurvados em forma de ganchos. Ele então teve uma brilhante ideia. Juntou as palavras gancho, que em francês, é crochê, e o veludo das suas calças, e criou uma das maiores invenções do século XX. O velcro, mistura de veludo e crochê. Muito depois, quando já adulto, o Pacífico descobriu isso e ficou muito aborrecido consigo mesmo, porque poderia ter feito essa invenção se tivesse um pouco de paciência com os carrapichos. E o mais duro era pensar que cada vez que o Pacífico abria a sua carteira e escutava aquele barulhinho de crack, o suíço ganhava $1. E ele continuava passando raiva com os carrapichos da sua casa. A vida é assim. Nós transformamos em problemas as oportunidades que o mundo nos oferece. Nós transformamos em transtorno as oportunidades que temos de exercitar a nossa paciência e buscar o porquê das coisas. Descobrir por que Deus nos concede isso ou aquilo, ao invés daquilo outro.
mas nós preferimos, muitas vezes, reclamar e resmungar. A paciência, segundo o dicionário, é a virtude de quem suporta males e incômodos, sem queixumes nem revolta. Essa frase, quando eu leio, me lembra muito os espíritas. Nós somos assim, é ou não é? Fala a verdade. Nós suportamos todos os reveses, todos os incômodos e jamais nos queixamos porque conhecemos o Evangelho de Jesus. É a qualidade de quem espera com calma aquilo que tardia. É a cara dos espíritas isso aqui. A pessoa chega na casa espírita, 3 meses depois ela pergunta assim: quando é que eu vou participar da reunião mediúnica? Você já participou de alguma tarefa? Não, mas o que eu gosto mesmo é reunião mediúnica. Mas é necessário estudar primeiro. Mas eu estudo há 30 anos, mas estudar espiritismo. Nós gostamos quando as coisas que nós queremos cheguem bem rápido. E aquelas que nós não queremos demorem bastante a chegar. É ótimo quando chega o carnaval, mas é ruim quando começam as aulas, quando acabam as férias. Nós somos assim. Mas estamos evoluindo, estamos crescendo. Teve um inglês chamado Joseph Joubert que disse que a paciência é a única solução para os problemas que não têm solução. Olha como Deus é bom. Até mesmo para aqueles problemas que não têm solução, Ele coloca ao nosso alcance a solução da paciência. Precisamos ter cuidado, porque muitos de nós, quando estamos distraídos, logicamente, porque na vida normal não somos assim, mas quando estamos distraídos, confundimos a paciência com outras características que nós temos. Por exemplo, a inércia. Inércia é aquela situação em que eu vejo a minha mesa cheia de trabalho para fazer e fico ali descansando um pouquinho para ver se as coisas não se fazem por si próprio. Sei lá, de repente as coisas se resolvem sem que eu tenha que fazer. Isso é inércia. É ficar parado, esperando que o mundo resolva os problemas que são meus, que devem ser resolvidos por mim e não pelos outros. Outra característica que se confunde com a paciência é a acomodação. Nós temos um péssimo hábito de nos acomodarmos, de ficarmos ali paradinho, quietinho, porque as coisas estão boas. Se não piorar, tá bom. Vamos ficar bem paradinho aqui que as coisas estão boas. O lixo está acumulando, mas não tem problema. Enquanto não tiver mosca, não tem problema. As moscas aparecem, mas vamos deixar o lixo lá, que elas ficam lá no lixo, não vêm para dentro de casa. E vamos nos acomodando, esperando que as coisas aconteçam. Existe uma história que alguns cientistas propagam, que eles dizem que se você pegar um sapo e colocar ele dentro de uma panela com água, e colocar um foguinho brando por baixo, e deixar a água esquentando lentamente, o sapo, que é um animal, é um batraque, um animal de sangue frio, ele vai sentindo aquele calorzinho gostoso da água e vai ficando quietinho e vai relaxando. E a água vai esquentando e o sapinho fica ali, no bem bom. A temperatura da água chega a 25 graus, 28, 30 e para ele aquilo é o paraíso. Mas ele não percebe que a água continua esquentando. Quando ela começa a chegar na faixa dos 40 graus, começa a incomodá-lo, mas ele pensa o seguinte: do jeito que ela esquentou, ela vai esfriar e fica quietinho, ela chega a 45, 50. Quando ele percebe que está muito quente, que está o incomodando, ele já não tem força mais para sair. E ali morre cozido dentro da água, porque não consegue sair. Isso é acomodação. Dizem que isso é verdade. Eu não fiz a experiência, que eu morro de pena do bichinho. Também não aconselho vocês a fazerem. Eu acho uma tremenda maldade. Vamos ficar só na teoria, que é melhor. Mas é possível que isso aconteça realmente. E isso é acomodação. Isso não é paciência. Outra coisa que confundimos com paciência é a preguiça. Existe um monte de coisa que precisa ser feita, mas eu vou deixar, eu vou esperar, depois eu faço. Mais tarde eu faço. A gente chega aqui, o salão está limpinho, as cadeiras colocadas todas no lugar arrumadinha, o computador ligado, e a gente pensa: gente, os espíritos superiores são tão bons. Olha como é que eles deixaram o salão limpinho, né? As cadeiras organizadas. Obrigado, meu Deus, por ter enviado espíritos bons para arrumar o salão. A gente nem lembra que alguém veio aqui e arrumou, porque quando a gente sai, fica tudo bagunçado. Vocês já voltaram para olhar como é que fica o salão quando a gente vai embora? Fica tudo desorganizado. Alguém tem que fazer. Só que, geralmente, é sempre o mesmo alguém. O nome dele é alguém. Ele está registrado no cartório. Alguém Soares de Aguiar. É alguém que chama esse nome, porque alguém faz. E nós deixamos sempre para depois.
É aquela história, né? Tem uma goteira aqui no meio do salão. Vou ter que reparar essa goteira. Mas está chovendo, né? Como é que eu vou subir no telhado para consertar? Aí para de chover. Ih, gente, a goteira sumiu. Você não vai consertar a goteira? Não, não precisa, parou de chover. Como é que eu vou consertar a goteira? Não sei onde que é. Quando volta a chover, volta a goteira. E a gente fica assim anos e anos nessa preguiça de consertar a goteira. Também não podemos confundir paciência com a nossa incapacidade de reagir. Nós precisamos tomar cuidado, porque coisas ruins acontecem conosco para que nós possamos reagir a ela e tentar consertar. Não é agredir as pessoas que fazem o mal, é tentar acabar com o mal, não com quem faz o mal. Eu não preciso ter ódio de quem faz alguma coisa errada. O que eu preciso fazer é evitar que ele continue fazendo. O professor Paulo Freire diz que nós temos o direito de ter raiva, ou seja, eu posso ter raiva de quem assassina, de quem maltrata uma criança. O que eu não posso ter é odiosidade. Ele usou essas duas palavras diferenciando uma da outra. Ter raiva é ter indignação, é não aceitar passivamente as coisas ruins que estão acontecendo. Um adulto maltratando uma criança com fome, alguém batendo em outro indefeso. Temos que nos indignar. Podemos ter raiva, mas não raiva no sentido de agredir e destruir aquela pessoa, no sentido de não aceitar aquele ato. Nós não podemos nunca perder a nossa capacidade de nos indignarmos e não ficar, deixa ele apanhando lá, uma hora Deus tem piedade dele, ele para de apanhar. Gente, vamos fazer alguma coisa, se eu não posso fazer por mim, vamos chamar alguém que possa. Nós temos que tomar atitudes, porque só vamos evoluir com a dor se soubermos nos resignarmos a ela e enfrentarmos a dor, lutando para acabar com ela. Senão, a nossa paciência se transforma na nossa incapacidade de reagir. E não deve ser assim. Também um jogo de palavras apenas, mas confundimos ter paciência com ser paciente. Ser paciente, nós poderíamos dizer que é exercitar a virtude da paciência. É uma hora em que eu estou angustiado com alguma coisa que não acontece, e eu ficar ali esperando passivamente para que a coisa que eu quero aconteça, como por exemplo a fila andar no engarrafamento, ou uma fila de banco se deslocar, e ali eu estou angustiado porque o caixa é lerdo pra caramba, porque tem um motorista na minha frente que não sabe dirigir, mas ainda assim eu fico ali passivamente esperando que a minha vez chegue. Isso é exercício de paciência, isso é ser paciente quando precisamos exercitar a paciência. Ter paciência é quando nós já conquistamos essa virtude sublime, e acreditem, alguns já conquistaram. Gandhi já conquistou, Madre Teresa já conquistou, tantos outros já conquistaram. Esse homem era tão paciente que ele conseguiu fazer uma revolução pacífica. Ele conseguiu irritar a Inglaterra e todos os seus aliados, porque ele simplesmente não reagia às provocações. Não havia nada que pudessem fazer contra Mohandas Gandhi que o fizesse perder a paciência, porque ele tinha conquistado a virtude da paciência. Possuía a virtude da paciência no seu cabedal de virtudes. Essa é a diferença. Não importa qual palavra a gente usa, ter paciência, ser paciente ou qualquer coisa parecida. O que importa é entendermos que para conquistarmos a virtude da paciência em definitivo, precisamos exercitar todos os dias, dioturnamente, a virtude da paciência. Podemos dizer que para ter paciência, precisamos ser pacientes. Mas nós ouvimos por aí tantas frases estranhas, né? Como, por exemplo, essas que estão aí, eu não sei até quando terei paciência. Eu não terei paciência até nunca. Se eu não conquistar a paciência, eu não vou ter paciência. Eu estou a ponto de perder a paciência. Como é que eu posso perder uma coisa que eu não tenho? Se eu não tenho paciência, eu vou perder como? Não tô, eu já perdi, não tenho paciência. Só de pensar assim mostra que eu não tenho paciência. Olha, eu tenho paciência, mas vocês me estressam, viu? Puxa vida, que paciência que eu tenho? Não tenho paciência nenhuma. Eu ainda não consegui. E aquela mais ridícula de todas, né? Deus, dai-me paciência, porque se o Senhor me der força, eu mato um. Então é melhor me dar paciência. Ele não vai dar paciência, porque ele não sai por aí distribuindo virtudes gratuitamente. Nós precisamos conquistar as nossas próprias virtudes, conquistar uma por uma, com o suor do nosso rosto, com o exercício pleno e constante do nosso trabalho. E aí, o Chico Xavier, naquela paciência que Deus lhe deu, ou melhor, naquela paciência que ele conquistou, ele nos diz nesse livro
que o Emmanuel editou para que ele escrevesse, que esse livro chamado Calma, bem sugestivo o nome do livro, não é? Calma. A serenidade é conquistada pelo trabalho duro e áspero da paciência em ação. Não vamos conquistar a serenidade, ou seja, ter definitivamente a paciência, se não houver uma força de vontade nossa de exercitarmos a cada dia, a cada momento, a paciência. Oportunidade para isso não vai faltar. Tenham a certeza disso. Vocês começarão a perceber isso quando forem embora. Se forem de carro, perceberão facilmente. Agora, se forem a pé, perceberão mais facilmente ainda. Mas para perceber legal mesmo, é muito de bicicleta. Aí vocês vão ver o que é necessário ter paciência. É oportunidades uma atrás da outra que nós temos. Basta que queiramos exercitar essa virtude mágica que Jesus nos ensinou a exercitar, para que possamos conquistar definitivamente a virtude da paciência. Mas nós ainda estamos naquela fase de nos deixar levar pela cólera. E Jesus, na verdade, quem diz isso para nós nessa frase é um espírito protetor, escrito por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que o orgulho nos induz a nos julgar melhor do que as outras pessoas, a nos julgarmos bem melhores do que os outros, não suportando uma comparação que possa nos rebaixar. O que sucede então? Nós nos entregamos à cólera. Seria tão mais fácil relevarmos, mas nós ainda preferimos essa entrega à cólera. É terrível. E aí a gente se vê numa situação em que alguma coisa acaba nos perturbando e nós tomamos uma atitude que nos transforma em seres primitivos. Quebramos as coisas, chutamos as cadeiras, o cachorro sofre bastante quando chegamos nervosos em casa, fazemos um monte de coisa que não queríamos fazer. Se bem que tem algumas coisas da nossa casa que às vezes nos faz ter vontade de chutá-las ou de quebrá-las realmente. Existe isso, são mecanismos para exercício da nossa paciência. Talvez a mais patente delas, pelo menos na minha opinião, é essa coisa chamada computador. Vocês já perceberam que essa coisa existe para nos desafiar? O computador parece que existe para desafiar a nossa paciência. Você digita um monte de coisa nele, de repente ele para e trava, não faz mais nada. Você manda ele fazer uma coisa e ele não faz. Parou totalmente. Aí você se vê na humilhação de ter que chamar o seu filho ou o seu neto de 8 anos para vir te ajudar. E você fala assim, mas você vai conseguir? Ele fala, claro, papai, ou titio, ou vovô. É só o senhor apertar Shift, Ctrl, Alt, Del, Plus, pronto, viu? Ficou bom aí, ó. Você fala, mas como é que você decora essa sequência toda de teclas? Não, isso é fácil, é só fazer assim. E resolve. Porque o computador, ele não foi programado para fazer aquilo que a gente quer. Ele nunca faz o que a gente quer, é impressionante. Ele só faz o que a gente manda. Já perceberam isso? Se a gente mandar ele fazer uma coisa errada, ele faz errado. E aí trava. Mas que dá vontade de quebrar, dá. Mas não vai adiantar nada, porque depois eu preciso de continuar trabalhando com ele e ele está quebrado. E aí, nós vamos ouvir aquela frase assim agora, que quebrou já era, não tem mais jeito, né? O que nós precisaríamos era exercitar um pouco mais a calma. Vamos ter calma. Nesse livro, que não chama Calma, chama Episódios Diários, a benfeitora Joana de Ângeles fala que a calma é filha dileta da confiança em Deus. Ou seja, com palavras amenas, dignas de um anjo, de um ser superior, que é a Joana de Ângeles, ela disse o seguinte: todas as vezes que vocês perderem a paciência, que vocês perderem a calma, vocês estão assumindo que não acreditam em Deus. Porque quem crê em Deus jamais perde a calma e a paciência. A calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça, a expressar-se numa conduta reta que responde por uma atitude mental organizada, harmonizada. Isso é a paciência, a calma, segundo a benfeitora Joana de Ângeles. Por que nós perdemos tanta calma? Por que temos tanta ansiedade? Por que queremos tanto viver o futuro, se é tão bom viver o presente? Por que nos preocupamos tanto com as coisas que hão de vir e nos preocupamos até com aquelas que não virão? Existe um texto perdido aí pela internet que o Richard Simonetti colocou em um de seus livros espíritas,
que diz que na vida, nesse mundo, nós precisamos nos preocupar realmente apenas com duas coisas. Se eu vou ser bem sucedido na vida ou mal sucedido na vida. Não tenho que me preocupar com mais nada. Ora, se eu for bem sucedido na vida, por que eu vou me preocupar? Eu estou bem sucedido. Se eu sou bem sucedido, para que me preocupar? Agora, se eu for mal sucedido, bem, aí eu tenho que me preocupar com duas coisas. Se eu vou ter saúde, eu ficar doente, porque não tem outra opção. Ou eu fico doente, ou eu tenho saúde. Tem jeito, está tudo aí escrito. Ou eu tenho saúde, ou eu fico doente, acabou. Se eu tiver saúde, para que eu vou me preocupar? Para perder a saúde? Não, vou ficar calminho, sem preocupação nenhuma. Agora, se eu perder a saúde, bem, aí eu tenho duas coisas para me preocupar. Se eu vou morrer ou se eu vou ficar bom, porque não tem jeito. Se eu fiquei doente, gente, aqui na matéria, se eu tiver doente, só tem duas opções. Ou eu morro, desencarno, ou eu fico bom, não tem jeito. Ora, se eu ficar bom, para que eu vou me preocupar? Eu estou doente, eu vou ficar bom. Não tem que preocupar com nada. Agora, se eu morrer, bem, aí eu tenho duas coisas para me preocupar. Se eu vou para o céu ou para o inferno, de acordo com a teologia corrente, né? Ou se eu vou direto para o plano espiritual superior, ou se eu fico agarrado com o pé na lama do umbral. É a mesma coisa. Bem, se eu for para o céu, para a beatitude dos bons espíritos, para as camadas superiores da espiritualidade, para que eu vou me preocupar se eu morrer? Agora, se eu ficar atolado no umbral, agarrado no inferno, eu vou ter tanta preocupação em sair de lá, que eu não vou ter tempo de me preocupar com mais nada, só isso. Então, gente, em qualquer situação que seja, vamos relaxar, vamos deixar a vida nos conduzir, tangendo essa vida para o caminho que nós queremos para nós. Porque se eu deixar ela me levar, ela pode me levar para o buraco. Esse negócio de deixa a vida me levar só serve para pagode. Para nossa vida não serve, não. Eu que tenho que conduzir a vida, eu tenho que deixar a vida seguir o seu curso. Mas esse negócio de deixar a vida me levar, saiam dessa que é uma furada tremenda. Ela não vai nos levar para onde a gente quer. Ela vai nos levar para onde os espíritos inferiores querem. Então não entrem nessa. Mas vamos relaxar, vamos viver, vamos ser felizes. Não vamos nos entregar à insanidade. Porque o Espírito Protetor também diz que no nosso frenesi, nós, quando estamos coléricos, nos entregamos a tudo, quebramos as coisas, como demos o exemplo do computador, como demos o exemplo de tantas coisas que nós quebramos, a natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não nos obedecem, como se as coisas pudessem nos obedecer. E aí o Espírito completa com uma frase interessante: ah, se nesses momentos pudesse esse homem observar a si próprio, ou teria medo de si mesmo, ou bem ridículo se acharia. Porque se nós pudéssemos filmar a cada um de nós, no momento de cólera, no momento de raiva, no momento que estamos expandindo a nossa raiva, e depois, no momento de tranquilidade, pudéssemos ver aquilo que nós fizemos naquele momento de raiva, a gente realmente ia falar: nossa, esse não sou eu. Não pode, eu fiz isso, mas está filmado aí. Algumas pessoas viram, meu Deus, ia queimar o filme, mas não tem jeito, não adianta destruir, apagar o arquivo, apertar Del apaga, mas diz que não apaga, fica lá um rastro, alguém vai lá e acha, liga ele de novo, é um terrível. O computador é uma coisa que não é de Deus, esse troço, é assim, não tem jeito. O que eu fiz fica registrado, não há outro jeito. O melhor, gente, é não fazer. Se nós pudermos manter a serenidade, é muito melhor do que nos entregarmos à insanidade. Porque Jesus já disse que nós seremos condenados pela nossa insanidade. Disse ele lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ainda no Sermão da Montanha. Disse alguma coisa como que estava na lei de Moisés, e depois disse: eu, porém, vos digo que quem se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo final. Olha que coisa triste. Se eu me puser em cólera contra meu irmão, eu serei condenado no juízo final. Eu falei: meu Deus, estou condenado. Estou perdido, vou fazer o quê? Será que nunca ninguém se pôs em cólera contra seu irmão? Puxa, é difícil. Que aquele que disser a seu irmão raca era uma expressão de humilhação. Os judeus diziam isso cuspindo no chão, fazendo assim aquela cena horrorosa.
merecerá condenado pelo conselho, e aquele que disser a seu irmão, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Se formos levar essa frase de Jesus ao pé da letra, vai salvar pouca gente. Não vai ter lugar no inferno para todo mundo. Ainda bem que a gente sabe que Jesus falava para o nosso espírito, falava para nós enquanto espírito, falava em linguagem parabólica, em linguagem figurada, para que nós tirássemos a essência do ensinamento. O que ele quer dizer claramente para nós é que não há lugar para colérico, para raivosos, para pessoas que se aborrecem, para pessoas que agridem ao seu irmão, no plano espiritual superior. Ficaremos aqui pela terra, encarnando e reencarnando até burilarmos as nossas consciências de tudo isso que está ali, que foi condenado por ele. Porque não dá para ir para o céu sem termos superado todas essas nossas limitações, essas nossas deficiências. E depois ele traz um conselho amigo, pedindo a todos nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda é um espírito amigo, esse é outro espírito, não é aquele espírito protetor, é um espírito amigo, é outro espírito, que nos diz para sermos pacientes, porque a paciência também é uma caridade. Uma caridade que exercemos para com os outros e para conosco mesmos. Porque aquela caridade de tirar um dinheirinho do bolso, entregar pela fresta do vidro para o molequinho que bate na porta, essa é mais fácil de ser exercida. A caridade de doar uma cesta básica, essa é a mais fácil. O difícil é essa caridade de sabermos ter paciência para ouvir alguém que sabe menos do que nós, para aceitar que o mais tolo fale calado. Essa talvez seja o mais difícil exercício de paciência. Mas também essa caridade nós precisamos aprender a exercer para chegarmos naquele ponto em que ele disse, chegarmos até o alto no reino dos céus. Joana de Ângeles, nesse livro, Convites da Vida, ela nos traz uma frase que parece muito mais voltada para o nosso dia a dia do que propriamente uma frase espírita. Ela fala que a paciência é o fator que representa de maneira mais eficiente o equilíbrio do homem que se candidata a qualquer mistério. Ou seja, para qualquer coisa que eu me candidato na vida, a primeira virtude que eu tenho que ter é paciência. Eu nunca serei um grande gerente de uma empresa, eu nunca serei um mecânico bom, eu nunca serei um jogador de futebol ou um atleta de qualquer modalidade se eu não tiver a paciência. Eu posso ser um mecânico até mesmo sem ter feito o curso de mecânica, mas se eu não tiver paciência eu não vou conseguir. Eu posso ser um técnico de futebol sem nunca ter jogado futebol. Existem vários por aí, porque eu tenho a paciência de estudar e de aprender. Para qualquer coisa que vamos fazer em nossa vida, ser presidente de casa espírita da federação, ser pai ou ser mãe, ser aluno ou professor, ser chefe ou chefiado, se eu não tiver paciência, eu não vou estar apto para exercer aquela função, segundo o dizer da Joana de Ângeles pelo médium Divaldo Pereira Franco. Nós podemos afirmar com convicção que a paciência é a virtude que diferencia o incapaz do capaz. E por incrível que pareça, as empresas hoje, elas sabem disso, porque elas pegam um currículo de 10 pessoas que são ricas em currículo e escolhem aquele que tem mais facilidade em lidar com as pessoas, que tem mais paciência e resignação para resolver os problemas pequenos, que tem a capacidade de ser resiliente, ou seja, sofrer uma agressão de alguma forma e voltar à sua forma original sem se deformar. Porque hoje não está difícil encontrar pessoas com um currículo bom para trabalhar nas empresas. O difícil é encontrar alguém que tenha em sua mente a capacidade de exercer o cargo para o qual ela é designado. Quantas pessoas boas de currículo técnico são ruins de currículo comportamental? E as empresas hoje estão sabendo disso. Joana de Ângeles falava isso há muito tempo atrás. Hoje estamos falando sobre isso, nos meios acadêmicos e nos meios empresariais. Mas mesmo sabendo de tudo isso sobre a paciência, mesmo com todo esse ensinamento que o Espiritismo e que o Evangelho traz para cada um de nós, nós não podemos dizer que em alguns momentos
nós seremos prontamente desafiados pelo mundo a perder a paciência que ainda não conquistamos. E aí o Chico Xavier, com o Emmanuel, nesse livro chamado Coragem, ele diz que em alguns momentos realmente vai acontecer de estarmos à mercê de perder a paciência, entre aspas. E ele fala que um desses momentos, por exemplo, é quando a manifestação da crueldade nos faça estremecer de sofrimento. Quantas vezes vemos a crueldade em ação, seja contra nós ou contra outras pessoas? Dioturnamente estamos vendo famílias serem desfeitas pelas mãos de pessoas cruéis. E nesse momento é que nós somos chamados mais fortemente a buscar o ser superior, que nós chamamos de Deus, que existe dentro de nós, para conseguirmos superar esse momento difícil. Outra situação que o Chico Xavier fala é quando o assalto das trevas deixar as nossas forças transidas de aflição. Quantas vezes sofremos constantemente com aquela obsessão pertinente que fomos nós que provocamos? São espíritos a quem nós devemos, mas quantas vezes a insistência do plano espiritual inferior é tão contundente contra nós que nós temos dificuldade de superar esses momentos e nos superarmos. Outra situação que o Chico fala nesse livro é quando o golpe em prejuízo de cada um de nós houver partido daquelas pessoas a quem nós mais amamos. Como é duro sofrer um golpe, seja ele financeiro, seja ele moral, de uma pessoa a quem amamos, como nossos pais, como os nossos filhos, esposa e marido ou amigos íntimos. E quantas pessoas vemos por aí sofrendo golpes duros daqueles que estão compartilhando com eles o lar, a cama, muitas vezes. Vai acontecer na vida de cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, nessa ou noutra encarnação, alguma situação dessa, para aprendermos a lidar com elas. O Chico também fala, o Emmanuel também fala, quando a ignorância te desafiar, ameaçando-te o trabalho. Coisa difícil nós estarmos trabalhando, termos um projeto que nós vemos que é melhor do que o projeto do colega, e o chefe fala assim: Vanderlei, o seu projeto é muito bom, mas eu preferi o do outro. Por quê? Não sei, porque eu gostei mais do outro. E a gente percebe que o nosso é muito melhor do que o dele. Nesse momento, nosso coração dispara, a angústia vem, porque contarmos com aquela promoção, contarmos com aquele projeto para sermos promovidos, e o chefe simplesmente, por vontade própria, escolhe o do outro. Nesse momento, temos que ter muita calma, muita paciência, muita serenidade para superarmos essa situação. O Emmanuel também fala que podemos chegar a esse estado quando a tentação induzir cada um de nós a revolta e revide, na hora que a injúria cruze os nossos passos. Nós muitas vezes suportamos muitas verdades, mas temos dificuldade de suportar uma injúria, uma falsa verdade, algo que atiram contra nós e que nós sabemos não ser verdade. Nesse momento, no momento em que algumas dessas coisas ditas aqui acontecer conosco, nós temos o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos e os amigos da casa espírita para recorrermos a eles. Mas se tudo isso já fizermos e ainda tivermos alguma coisa a fazer, a própria psicologia humana pode nos ajudar também a superar momentos como esse. Quando acontecer alguma coisa dessa conosco, ao invés de nos entregarmos à cólera, à revolta, à angústia, à aflição, precisamos tomar algumas atitudes muito simples no nosso dia a dia. Primeiro, buscar respirar. Para e respira fundo. Cada vez que eu dou uma respirada, daquelas que eu puxo o ar, que está 5 metros longe de mim, enche os meus pulmões, aguardo alguns momentos e expiro, hormônios benéficos são gerados pelo meu organismo. A coisa melhor que nós fazemos em nossa vida é respirar. Nós conseguimos ficar sem fazer um monte de coisa por muito tempo. Ficamos sem namorar durante meses, sem comer durante alguns dias, sem beber água durante um dia inteiro, mas não conseguimos ficar sem respirar mais do que 1 ou 2 minutos.
Alguns malucos conseguem em apneia profunda ficar até 5, 6 minutos, mas eu não consigo nem 30 segundos. A coisa mais prazerosa que nós fazemos na vida é respirar. Então, quando a vontade de reagir, quando a angústia nos atingir, primeira coisa a fazer, parar e respirar profundamente. Depois, desviarmos daquela situação e fazermos uma caminhada. Outra coisa muito boa que nós fazemos é caminhar. Vamos passear por um lugar florido, por um campo de flores. Se não tiver campo de flores, não tem problema. A Avenida Jair Andrade, lá em Itapuã, resolve do mesmo jeito. Vamos andar por ela olhando os luminosos, as pessoas que passam, os gatinhos que atravessam a rua, os carros malucos que passam por nós, os buracos da calçada, olhando para tudo isso com uma certa serenidade. Procurem caminhar por ruas que vocês sempre passam nessa situação, nessa direção, passar pela direção contrária. Vocês vão ver como é que ela é bonita do avesso. Como é que as ruas são bonitas do avesso, porque a gente não está acostumado a passar por elas no sentido contrário. A gente sempre vai por uma rua e volta por outra. Procure fazer o contrário. Caminhar é muito bom. Vai relaxar, vai fazer com que a gente possa refletir. Vamos olhar, buscar coisas que eu não tinha visto antes. Modificações naquela paisagem, pessoas que eu não conhecia naquela rua. Porque caminhar é um exercício que também vai trazer alívio às nossas angústias. Depois parar e refletir. Sentar num lugar calmo, pode ser na beira de um rio poluído, não tem problema. O cheiro às vezes incomoda, mas nem sempre. Senta, veja a água correndo, o cais do porto à beira de uma praia, um campo florido novamente, a laje de uma casa. Não pensemos em pular lá de cima, porque a primeira ideia que vem quando estamos angustiados é resumir a nossa vida. Jamais vamos pensar nisso. Nunca. A última opção seria essa. Vamos procurar um lugar tranquilo. Qualquer lugar que nos traga paz, serenidade. Vamos evitar ligar televisão, rádio, botar musiquinha no ouvido e outras coisas mais, porque nós precisamos ouvir o que está ao nosso redor, ouvir a natureza. Os conselhos da natureza nesse momento podem ser muito bons, mesmo porque eles serão baixos, silenciosos, tranquilos. É o momento de buscarmos o nosso contato com a nossa essência natural. Vejam que se fizermos essas 3 coisas, já se passaram pelo menos meia hora, 1 hora. Já estamos conseguindo ter uma forma de raciocinar bem melhor do que tínhamos 1 hora atrás. Já estamos no caminho de nos livrarmos daquela angústia terrível que aquele incômodo, que aquela preocupação trouxe até nós. Nesse momento é hora de pensar, gente, mas o que esse problema que eu arranjei há 1 hora atrás vai representar para mim daqui a 1 ano? Ah, mas foi o sujeito que me deu uma fechada, eu fiquei com muito ódio dele, fui reclamar dele, ele ainda me agrediu ainda. Tá, mas daqui a 1 ano, o que isso vai representar na sua vida? O que vai trazer de bom ou de ruim para você daqui a 2, 3 anos? Nada. Então esqueça. Deixa para lá. Faz igual Paul McCartney nos ensinava a fazer, let it be. Diz ele que era a avó dele que ensinava. Deixa para lá, deixa estar. Diz ele que é a mama Maria dizia para ele, deixa para lá. Vamos fazer assim. É melhor para cada um de nós. Escutar. Quando temos alguém que pode nos escutar, a orientação agora é para aqueles que querem ajudar a pessoa que já está naquele ponto que nós estamos no slide anterior. Para ajudar as pessoas que estão assim, nós precisamos tomar algumas atitudes em nossa vida. Por exemplo, escutar essa pessoa. Mas escutar mesmo, emprestar os nossos ouvidos para que elas falem. Deixe que elas falem sem interrompê-las. Se elas estão angustiadas, Vanderlei, eu preciso falar com você, o sujeito me deu uma fechada ali, o sujeito, estou com ódio dele, fez isso, não sei o quê, eu fico escutando. Só escutando. Porque às vezes o que a pessoa quer é simplesmente falar. Ela precisa apenas pôr para fora de si a angústia que está em seu interior. Quando nós pudermos fazer isso, alugar os nossos ouvidos para pessoas que são assim, será ótimo para nós. Quantas vezes nós precisamos de alguém que nos escute? É tanta carência de alguém que nos escute, que existe uma estátua lá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que é a estátua do Drummond. Ele está sentadinho no banco na beira da praia, com as perninhas cruzadas, como se estivesse olhando para alguém e ouvindo alguém. As pessoas às vezes sentam ali e contam suas angústias para aquela estátua.
porque a estátua vai ouvi-la sem as interromper e sem lhes traçar juízo de valor. Vai simplesmente ouvi-lo. E as pessoas, porque não têm a quem falar, falam para a estátua do Drummond. Quanta gente fala sozinho, mas não está falando sozinho, está falando com alguém. Talvez consigo mesmo, com o seu anjo da guarda, com o seu espírito protetor, ou com o próprio Jesus. Vamos falar, desabafar, deixar sair de nós. E se tivermos alguém para nos escutar, vamos recorrer a essa pessoa. E se pudermos escutar alguém nesse momento, é um grande exercício de caridade que estamos fazendo. Depois de escutar bastante aquela pessoa, talvez seja necessário, na mesma situação ou em outra situação, ouvir aquela pessoa. É também um jogo de palavras. Ouvir e escutar é a mesma coisa, mas vamos diferenciar escutar de ouvir. Ouvir é um pouco diferente. Ouvir é captar as informações que estão me sendo passadas e traduzir para o que eu acho que aquela pessoa está pensando. É desembaralhar as coisas que estão embaralhadas na cabeça dela. Prestar a minha solidariedade e falar quando for necessário, quando se fizer oportuno. A pessoa chega nesse momento e fala: Vanderlei, estou com ódio do meu marido. Aquilo é um traste, não vale nada, eu estou doido para me separar dele, não aguento mais. Ele só faz coisa errada. A pessoa falou tudo isso. E eu ouvi o seguinte: Vanderlei, estou tantos anos com aquele homem, eu amo ele profundamente, mas ele tem feito tanta coisa ruim que eu não estou sabendo o que fazer para ajudá-lo. O que ela quis dizer foi isso. Mas ela disse a outra coisa. Meu filho é um traste, eu estou com ódio dele. Rouba meu dinheiro para comprar droga, está fumando, está cheirando, está não sei o que lá. Eu queria que ele morresse. A pessoa fala isso. Mas você interpreta: Vanderlei, estou tão triste com meu filho. Eu amo profundamente, mas não sei o que fazer para livrá-lo das más companhias. Será que você não pode me ajudar? Eu não posso ouvir e interpretar o que a pessoa falou pelas palavras que ela jogou no meu ouvido, porque ela está desabafando. É necessário que a gente traduza o que a pessoa quer e procure ajudá-la da melhor maneira possível. O que ela lança para mim é o que ela está expelindo de si próprio, mas eu não preciso absorver aquilo. Eu posso absorver aquilo que está no meu coração e tentar ajudar aquela pessoa quando isso for possível. Se tivermos disponibilidade para ouvir, precisamos fazer isso, porque as pessoas precisam de alguém que as ouça. E sempre que for possível, sorrir. O sorriso nem sempre é possível que seja dado, porque se a pessoa chega perto da gente e fala assim: Vanderlei, meu pai acabou de morrer, você fala: sorria, Jesus te ama. Não é assim que nós precisamos fazer. Sorrir é ótimo, mas existem momentos em que o sorriso não cabe. Mas na grande maioria das vezes, um sorriso pode salvar a vida de uma pessoa. Talvez a pessoa venha passando pela rua por nós, você olha para ela carregando uma mochila pesada e dá para ela um sorriso. A pessoa fala: nossa, esse rapaz acordou às 6 da manhã e está sorrindo desse jeito numa segunda-feira chuvosa e ele nem tem guarda-chuva. Aquilo pode mudar a vida daquela pessoa. Um sorriso não nos custa nada, é a forma mais barata de caridade que nós conhecemos e não é a menos eficiente. Talvez um sorriso seja a mais ou uma das mais eficientes. Precisamos distribuir mais sorrisos. Estamos guardando as nossas bocas para outras coisas que não sejam sorrir. Precisamos sorrir mais. As pessoas que têm dificuldade de lidar com a paciência precisam de nós que já aprendemos a sorrir. Vamos mostrar um sorriso, mas vamos sorrir com o corpo inteiro. Algumas pessoas acham que a gente sorri apenas com a boca, mas não é. Por incrível que pareça, nós sorrimos com a boca, com os olhos, com o nariz, com a face, com os braços. Às vezes um sorriso requer de nós algo mais do que apenas o esticar de lábios e o mostrar de dentes. Exige uma verdade maior que sai de dentro de cada um de nós. E isso pode salvar o dia ou até mesmo a vida de uma pessoa. Vamos distribuir sorrisos com mais frequência, precisamos disso. E a última coisa, quando já estamos mais relaxados, mais tranquilos, quando já respiramos, já passeamos, já olhamos o pôr do sol, sentadinhos numa grama, quando alguém já nos escutou e nos ouviu, quando alguém já sorriu para nós, nós já estamos tranquilos, estamos esquecendo aquela coisa ruim que levou a gente àquele estado de angústia e sofrimento. Vamos pegar algumas fotografias antigas e olhar. Antigamente pegava os álbuns, e ficávamos folheando os álbuns, olhando as fotos. Agora tem que abrir um computador e espetar um pendrive nele para poder ver fotos se a gente quiser. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos olhar fotos antigas. Relembrar o que é bom é reviver o que é bom. Alguns estudiosos da neurologia dizem
que quando nós estamos nos divertindo numa viagem, por exemplo, são acionadas algumas áreas do nosso cérebro. E quando eu olho as fotografias daquela viagem, as áreas que são ativadas no meu cérebro são muito parecidas com aquelas que foram ativadas durante a viagem. É como se a medicina hoje estivesse corroborando, estivesse certificando aquela frase antiga que dizia: recordar é viver. E é verdade. Quando recordamos, revivenciamos o bem e o mal. O ruim é isso. Porque se recordarmos o mal, também revivenciamos o mal. Se recordarmos o sofrimento, também revivenciamos o sofrimento. Então vamos olhar fotografias antigas de pessoas que nós amamos. Se foi aquela que nos ofendeu, a gente pode olhar e falar: puxa, olha como nós éramos amigos nessa época. Podemos voltar a ser amigos de novo. Por que não? Essa visão das coisas boas antigas vai fazer com que nós consigamos superar as angústias trazidas por aquelas coisas ruins. Então relembrar também é um grande caminho. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma frase muito bem escrita pelo Espírito Lázaro, que nos traz uma informação bastante interessante. Ela diz que a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. A gente passa por essa frase às vezes 3, 4, 5 vezes e fala assim: o que esse cara quer dizer com isso? Não entendi nada. Porque é uma frase de efeito, é uma frase para ser compreendida. A gente lê e passa e nem percebe. Até o dia que as nossas antenas espirituais estão mais aguçadas, a gente para sobre ela e fala: o que ele quis dizer com isso? A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ele quer dizer simplesmente duas coisas. Existem coisas que atingem a nossa vida contra as quais nós não podemos fazer nada. Nesse momento, a obediência é que vem fazer com que a nossa razão diga: Vanderlei, obedeça porque é melhor. Quando Jesus nos diz: amai os vossos inimigos, eu poderia olhar para Jesus e falar assim: não concordo contigo. Por que eu vou amar meu inimigo? Eu vou amar meu amigo. Os meus filhos, a minha esposa, a minha família. Amar os meus inimigos, não concordo. Mas quando lembramos de que Jesus é o nosso mestre, nosso guia, a melhor coisa que eu tenho que fazer é dizer: meu Deus, não sei por que eu tenho que amar os meus inimigos, mas se Jesus mandou que assim eu fizesse, assim eu vou fazer. Quando ele diz assim: sede perfeitos, mas eu não quero ser perfeito. Mas não importa o que você quer, o que importa é que Jesus mandou que você fosse perfeito. Essa é a obediência. Atende aquele ditado antigo que dizia: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se o meu chefe falar: o projeto que passa é o outro, eu paro e penso: vem cá, eu posso desobedecê-lo agora? Posso, então tá, então me dá minhas contas que eu vou embora. Não posso? Baixo a cabeça e falo: sim senhor, vou fazer outro projeto melhor do que esse. Por quê? Porque a obediência é o consentimento da razão. Quando eu coloco a razão acima das coisas, eu vejo que é melhor para mim obedecer. Mas ele também diz que a resignação é o consentimento do coração. Porque existem alguns momentos que a obediência já não é mais influente. Não tenho nem que obedecer. Por exemplo, no caso de uma doença incurável. Eu tenho uma doença incurável. Adianta eu falar: não vou obedecer? Não adianta. Nesse caso eu tenho que me resignar e lutar contra ela, mas resignado pelo que aconteceu. Aí não é mais a razão que vai ser principal. O que vai ser principal é o meu coração. É eu dizer: se eu estou com essa doença, eu preciso me resignar. Por quê? Não importa, eu vou me resignar. Não é mais a minha razão que vai ditar o que deve ser feito. O nascimento com uma doença congênita, a perda de um membro ou de um ente querido que morreu, desencarnou, eu tenho que lutar contra a dor gerada por esse fato, mas não adianta lutar contra o fato. Por isso que nós podemos atender aquele ditado, aquele outro ditado que diz: o que não tem remédio, remediado está. Podemos usar o ditado popular, podemos usar o ensinamento do Espírito Lázaro ou qualquer ensinamento que quisermos. O que importa para nós é que não adianta lutar contra alguma coisa que não pode ser modificado, que precisa ser atendido enquanto que ordem recebida. Então a obediência é aquilo contra o qual não vale a pena. Poderia até lutar contra, mas não compensa lutar contra. A resignação
serve para aquilo que não é possível lutar contra. É a razão e o coração servindo para a nossa evolução. Quando eu consigo juntar obediência e resignação, eu consigo ter em mim formada a virtude da paciência. Para concluirmos o nosso estudo, vamos lembrar o que aconteceu com Jó. Todo mundo já ouviu falar aquela frase, né? Sujeito tem a paciência de Jó, porque Jó talvez tenha sido o homem mais paciente do mundo. Jó era um homem saudável, rico, famoso, poderoso, e Deus foi tirando dele tudo que ele tinha. Começou a tirar o poder, depois tirou os bens, depois tirou a família, depois tirou a saúde, tirou tudo que podia tirar. E Jó jamais perdeu a sua paciência. Continuou sendo fiel ao seu Deus. E aí o apóstolo Tiago diz que o Senhor foi cheio de misericórdia e compaixão para com ele. Outra frase do Evangelho que nós não podemos esquecer é aquela que diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. A cada momento que eu estiver a ponto de perder a paciência que eu ainda não conquistei, de perder a paciência que eu não tenho, basta que nós lembremos: não permita que seu coração se turbe. Arrefeça o seu coração. Faça tudo aquilo que foi ensinado. Respire, ande, olhe o pôr do sol, ouça alguém, fale com alguém, porque Deus estará sempre conosco. Precisamos crer em Jesus e crer também em Deus. E que Jesus, esse mestre tão amoroso, possa estar em nosso coração e nossas mentes, conduzindo-nos à conquista de cada uma das virtudes, inclusive da mais difícil de todas, que é a paciência. Que a sua paz oriente os nossos pensamentos em todos os dias de nossas vidas e que Ele permita que nós continuemos servindo sempre em seu nome. Muita paz para todos nós.